Satanás está preso, Satanás está solto. Comecei com o reverendo Amaury. Vamos lá, reverendo. Qual que é a sua opinião inicial sobre esse tema? Satanás está preso? Então, quando a questão toda, né, gira em torno de Apocalipse 20, o milênio, enquanto haja outros textos que complementam esse assunto, Apocalipse 20 vai dizer que ele tem uma visão de um anjo descendo do céu e aprisionando Satanás, aprisionando o dragão, que é a antiga serpente. Então nós entendemos que a questão, né, de entender em que momento isso acontece antes da volta de Cristo, depois da volta de Cristo. Para nós que somos amilenistas, nós entendemos que nós estamos vivendo o milênio, e nesse viver o milênio, uma das marcas dessa era é exatamente esta prisão de Satanás. O que a gente sempre a gente vai ter aqui dentro dessa opinião de que Satanás está preso, né? Como César falou há pouco, aqueles que acham que está meio preso, totalmente preso, né? É uma questão de debater o significado dessa prisão. O que é a prisão de Satanás nessa concepção amilenista, nessa concepção de se entender, né, quando o texto está dizendo Satanás foi preso. O que o texto diz que ele não pode fazer? O texto diz que ele não pode seduzir as nações. É uma ação, né, do céu, é uma ação de Deus em relação a Satanás. E o texto não vai dizer que ele não pode andar, que ele não pode nem mesmo perseguir, atacar. O que o texto diz que ele não pode fazer é algo que ele fazia no passado, é algo que ele sempre fez com as nações até a vinda de Jesus, que é seduzir as nações, dominar as nações, conduzi-las. Nós vamos olhar para o cenário do Velho Testamento. O que nós vemos no cenário é que só há a luz ali em Israel. A revelação está muito restrita e não há, conquanto haja uma ordem de missão, mas não há prática de missões. Você não vai ver Israel enviando pessoas para os outros povos para proclamar que Javé é Deus. Na verdade, quando alguém que cria em Deus, tinha que se tornar um prosélito, né? Tinha que virar judeu. O que nós temos agora é uma restrição da ação de Satanás, e é isso que nós chamamos de prisão de Satanás. Não significa, né, pouquíssimos amilenistas vão defender que Satanás não atua no planeta. Satanás está fora do planeta. Na verdade, essa mesma expressão é quando Jesus diz que para saquear a casa do valente tem que primeiro amarrá-lo. Jesus diz em João 12:31 que agora chegou a hora de julgar esse mundo e o príncipe será expulso. Nós vamos ver, expulso de onde? Apocalipse 12 fala que ele foi expulso do céu para não acusar. Ou seja, há uma mudança na ação de Satanás, da vinda de Jesus para cá. E para nós situamos essa vinda de Jesus como essa virada. Quando Jesus diz que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, isso tem a ver com, tudo isso está linkado com essa questão da prisão de Satanás. Satanás está preso nesse sentido de que ele está restrito, ele está subjugado, ele está amarrado. Mas quando Jesus recebeu o poder no céu e na terra, Satanás já estava preso? Essa é a hora da subjugação de Satanás. A vinda de Cristo, desde o enfrentamento de Satanás no deserto para derrotá-lo, né, no nascimento de Cristo, há uma tentativa satânica de deter, como descrito, né? Aí vamos entender. Então o senhor defende a prisão de Satanás na sequência da ressurreição? Na sequência aqui, no completar da obra de Cristo, na ascensão de Jesus aos céus, quando a obra é completa e oferecida. A partir desse momento, Satanás é subjugado, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e o mandato missionário ele está. Começa a funcionar. Legal. Pastor Levi Libarino, o senhor pensa diferente? Então vou fazer a mesma pergunta. Satanás está preso? Nós iniciamos aqui até brincando que ou ele ia prender o meu ou ia soltar o dele, né? É verdade, foi assim mesmo. Sem depender do STF, né? Mas me parece que o debate vai mudar um pouco, né? Porque, na verdade, nós não vamos falar de um Satanás que está preso. Nós vamos discutir se ele está totalmente preso ou parcialmente preso, né? Mas o pastor Amaury já deu a tese dele que ele crê que ele está parcialmente preso. Então ele está solto.
Então ele está solto, é o que a gente acredita, que Satanás realmente está solto em atuação no planeta Terra, entre as pessoas, né? E essa tese milenista é de que ele está parcialmente, ou seja, após a morte de Cristo, a sua ressurreição, Satanás perdeu o poder de atuar entre as nações, seduzir as nações, né? Isso é um pouco complicado da gente comprovar praticamente, né? Quer dizer, quem é que então seduz as nações? Quem é que impede o avanço do evangelho nas nações? Quem é que promulga o mal, dissemina o mal entre as nações? Quem é o... Entendeu? Então, isso na prática é uma coisa que a gente vive, que a igreja enfrenta estas realidades de uma ação demoníaca. Então, precisa definir o que é esta seduzir as nações, né? Lá de Apocalipse 20. Mas, quando a gente fala de Apocalipse 20, a primeira dificuldade que a gente vai encontrar é a questão cronológica. Porque ele está após a vinda de Cristo, que está no capítulo 19. Então, se o capítulo 20 não é cronológico dentro do livro do Apocalipse, e está falando realmente do reino milenar, para quem crê no milênio literalmente, e eu até concordo que o Apocalipse possa não ser totalmente cronológico, seguir uma linha cronológica mas nesse texto do capítulo 20 fica difícil você pensar que João chegou ao final, a volta de Cristo, e de repente ele volta para a igreja primitiva no capítulo 20. O que ele está falando no capítulo 20 se refere à igreja primitiva. Ou seja, ao instante em que Cristo morre, ressuscita e prende Satanás, né? Bom, então essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é que antes do capítulo 20, por exemplo, no capítulo 13, nós vamos encontrar Satanás dando poder às bestas que emergem da terra e emergem do mar. Então ele não está preso. E aí o capítulo 13 está depois da ressurreição de Jesus. Porque ele está dentro da grande tribulação. E diz o que o dragão deu o poder à besta que emerge da terra e que emerge do mar. Então, há questões cronológicas e há essa questão do parcialmente preso, mas em tese nós estamos discutindo aqui e já definimos que ele está solto. É isso mesmo, pastor Maurício? O senhor entende então que ele está solto dessa forma? Não. Quando nós falamos, é interessante aqui, por exemplo, vamos pensar aqui, os demônios estão presos ou soltos? Quem são os demônios? Não são anjos caídos? Uhum. Judas vai nos dizer, no versículo 6, que os anjos que não guardaram seu estado original estão presos, estão sob algemas. Agora, o que quer dizer que aqui, ou seja, existem duas categorias de anjos, um grupo de anjos que pecou e virou demônio e atua no mundo, e existe uma outra categoria de anjos que pecou e está preso fora do mundo. Nós temos que entender que aqui a questão do texto é a condição de existência desses seres. Esses anjos que não guardaram seu estado original, que eu entendo, é o que Judas fala, é a mesma coisa que Apocalipse 12 está falando de Satanás e seus anjos. Esses anjos são os demônios. São os demônios. Eles estão presos. Estão presos em que o que quer dizer essa prisão é que é o debate. Então, mas se eles estão presos, como é que Jesus expulsa os demônios? Então, e a igreja? Não é o que o texto diz? Que eles estão sob algemas? Né? Então nós temos que entender... Mas são todos os demônios? Os anjos caídos, né? O texto está dizendo que os anjos que não guardaram seu estado original e que caíram, ou seja... Mas esses são todos eles? Então, mas... Ou são um grupo de anjos que entraram nessa condição? Então, mas olha a complicação. Tem dois grupos de anjos, então. Tem um grupo de anjos que caiu, virou demônio, tem um grupo de anjos que caiu e está preso e não virou nem anjo nem demônio, ou seja, está aprisionado. Ou seja, eu entendo que quando Judas faz menção a anjos que caíram, é a mesma coisa que os anjos que caíram em Apocalipse 12, que seguiram a Satanás, que são os dois textos que falam sobre isso nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 2? Gênesis Apocalipse 12. Mas Gênesis 6 fala de outra categoria. Não. Gênesis 6 é outro debate e não é anjo. Aí é um outro debate que a gente tem que fazer, que não, assim,
Eu tenho pelo menos 10 itens mostrando nesse texto. Para mim, não tem como forçar ali ser anjo. Tem muitos problemas nessa interpretação, mas claramente falando de anjo, nós temos 2 textos. Esse texto de Gênesis 6 é polêmico, né? Mas Judas está dizendo que anjos não guardaram seu estado original e caíram dele, estão sob algemas. Apocalipse 12 diz que Satanás arrasta consigo a terça parte, né? Vai juntamente com ele. Ou seja, o que temos de afirmação bíblica que demônios são anjos que caíram são estes textos. Mas a pergunta que vem na sequência é brilhante. Agora, como é que a gente explica os demônios soltos? Então, quando o texto fala de prisão, é a condição de existência deles. A condição de existência deles é que eles estão presos em quê? Em trevas. Eles estão já sentenciados, estão já julgados. Ou seja, a sentença sobre... Por que não há conversão de demônios? Por que não há conversão de Satanás? Porque eles já estão na condição de condenados. Eles já estão julgados diante de Deus e numa condição de condenados diante do Senhor Deus. Então, esses anjos não estão aprisionados em um lugar. Eles estão aprisionados a uma condição de existência de ser demônios, de serem seres do mal. Quando dizemos que Satanás está preso, é esse mesmo sentido. Satanás está condicionado. Satanás está aprisionado nesse sentido de que ele tinha um tipo de ação no Velho Testamento, ele tinha um tipo de liberdade. Uma certa liberdade que ele não tem hoje. Que ele não tem hoje. Eu ele entendo, foi restrito na sua ação. Mas só que dentro do livro do Apocalipse, não é a única vez que fala de alguém, de alguma situação de prisão. Por exemplo, os gafanhotos também estão presos e eles não têm nenhuma atividade até que sejam soltos. E mesmo o capítulo 20, se a gente ler claramente o capítulo 20, não me parece uma prisão parcial o que acontece no capítulo 20. Entendeu? A ação de Satanás é totalmente inibida quando ele diz que ele é preso lá por nós temos que olhar a sequência do capítulo 9 de Apocalipse, que ele diz que uma estrela, um ser maior vem e abre o portal, vamos dizer aqui, né, a tampa daquele poço, que esse ser é que dá acesso a esses seres, que são os demônios, ao mundo. Não, mas isso não é no capítulo 20. Não. Tô falando assim, lá atrás, no 9, né, ele está dizendo isso. Ou seja, a ação dos demônios no mundo tem a ver com a liderança de Satanás. É isso que está lá atrás também. Lá não está falando de uma prisão, lá está falando de um acesso a este mundo. Sim, mas quando João fala desta prisão no livro de Apocalipse, todas as vezes que ele se refere a ficar preso, coisas que estavam presas, retidas em ação, eles não estavam agindo até serem soltos. Não. Aí nós vamos dizer que só no capítulo 20 João muda de entendimento, de visão de prisão. Então vamos lá. A pergunta é o seguinte, porque assim, o senhor é milenista, pré-milenista, pelo que eu estou entendendo, e ele é amilenista. Então, como amilenista, ele está dizendo o seguinte: a minha interpretação é que Satanás está preso lá no capítulo 20, mas tudo isso já está no milênio. Sim. E aí, no capítulo 9, tem uma liberação parcial da ação dos demônios na história na qual nós estamos vendo. Por isso essa percepção. Não, na verdade, ele defende que essa prisão do capítulo 20, ela é parcial, ela não é total. É uma condição. Ele só está preso para seduzir as nações. Como é que é essa história de prisão parcial? Tipo PCC, os caras ficam presos, mas mandam do mesmo jeito. Então Deus faz uma prisão para colocar o diabo, mas a prisão não funciona. Não. Olha só. Porque no PCC, assim, olha os caras são presos, mas mandam todo mundo de lá. Jesus fala assim, né, João? Jesus disse, agora chegou a hora de ser julgado o príncipe desse mundo. Ele será expulso. Ou seja, Jesus vem construindo um pensamento. Lá atrás ele disse: não é possível saquear a casa do valente sem primeiro amarrá-lo. O que Jesus veio fazer? Ele veio amarrar o valente. A palavra prisionar aqui, nós temos que entender, nós estamos lendo um texto que não é uma narrativa histórica, nós estamos lendo um texto que é uma leitura apocalíptica. Ela não é uma narrativa histórica. Eu não posso ler Apocalipse como eu leio Atos. Eu tenho que entender as figuras de linguagem ao me aproximar do texto. Eu tenho que entender que não há literalidade. A própria maneira como Satanás é chamado, ele é chamado de dragão, ele é chamado de serpente. Não, isso eu concordo com o senhor. Ele é um espírito, e o texto vai dizer que ele foi acorrentado, ou seja, não se acorrenta um
Um espírito. Um espírito, né? Ou seja, a ideia é subjugação. A palavra aprisionar Satanás aqui significa que ele foi subjugado. É o que Jesus está dizendo. Para você saquear a casa do valente, você tem que subjugá-lo. Então, o que acontece? Na vinda de Cristo Jesus, ele subjugou, ele derrotou Satanás. E agora, ele está saqueando essa casa do valente, que é o mundo. Ou seja, esse mesmo poder que Satanás detinha na antiga era, ele não detém hoje. Ele não pode fazer as mesmas coisas que ele fazia hoje. Por exemplo, nós estamos falando aqui em termos de... Ele não pode impedir o avanço missionário. Jesus disse, o evangelho será pregado. Ele não diz quando for, ele diz será, vai acontecer. Mas a Bíblia também diz que o Deus desse século segue o entendimento dos incrédulos. Segue o entendimento que ele está... Não é um impedimento? É um impedimento, mas não é um impedimento nos mesmos termos lá de trás. Ou seja, impedir, mas o evangelho está prosperando no mundo, o evangelho se tornou global. E o evangelho entra em todos os lugares do mundo. Pastor Levi. Sim, mas o pastor Amauri, ele, na tese amilenista, eles dizem que o impedimento que Satanás tinha antes era de que o evangelho alcançasse os gentios. E que, nesse sentido de enganar os gentios, que Satanás foi proibido de enganar os gentios para que o evangelho chegasse aos gentios. Entendeu? Agora, quando ele fala, por exemplo, de amarrar o valente, Jesus... tem que ter o contexto disso. O contexto disso é de uma expulsão de demônios. Jesus está dizendo o quê? Que todas as vezes que um demônio é expulso, o reino de Deus avançou. O reino de Deus invadiu o reino das trevas. Ele saqueou o bem que o valente tinha, que era aquela vida. Entendeu? É nesse contexto que Jesus está falando de amarrar. Quem é o valente? O valente é Satanás com os seus demônios. E todas as vezes que nós pregamos o evangelho e o evangelho entra e uma pessoa é salva, ou quando nós expulsamos um demônio e ele sai daquele indivíduo, o reino de Deus invadiu a casa do valente. Pois é, nós temos que olhar que no Velho Testamento nós não vamos enxergar a expulsão de demônios. Nós veremos a expulsão de demônios do ministério de Jesus para frente. Mas isso é um problema? Isso é. Por que a expulsão de demônios? A Trindade também a gente não vai enxergar. Por quê? Não, aqui é a construção da teologia bíblica. Por que a expulsão começa a partir daí? Né? A questão é essa. Por que expulsar demônio é sinal do reino? Expulsar demônio é um sinal. E é importante no ministério de Jesus. Sim, você está concordando com o que o pastor Levi falou agora. E ganha importância, né, na história da igreja, no avanço do reino de Deus, e é o avanço do reino. Sim. E aí é a concepção amilenista, né, de que na vinda de Cristo ele subjuga Satanás. Quando Jesus subjuga Satanás é que a expulsão de demônio é possível. Os próprios judeus, ao verem a expulsão de demônio, dizem, ele com a palavra expulsa demônio. Por quê? Porque o judeu tinha que queimar fígado de peixe, tinha que fazer... Os demônios se submetem a ele e tal. Eles percebem que há algo diferente na vinda de Jesus. E Jesus ordena também a igreja que pregue. E os demônios se submetem aos discípulos. Pastor Levi, o reverendo Amauri está fazendo aí até uma referência a um livro apócrifo, que é o livro de Tobias, que de fato acontece isso aí que ele falou do fígado do peixe e tudo mais. Falta uma satanologia mais bem concatenada no Antigo Testamento, na sua opinião também? Como é que o senhor enxerga essa questão? Mas o objetivo aqui não é a gente tratar da teologia do Velho Testamento. O nosso foco aqui é como é que o Novo Testamento enxerga isso. Por exemplo, se a gente observar as falas, a fé da igreja pós-Cristo, nós vamos ver que eles literalmente acreditam que Satanás está solto. Pedro vai falar sobre ele rugir como um leão. Paulo vai tratar desse aspecto dele em Efésios capítulo 6 sobre a guerra espiritual. Então, os relatos do Novo Testamento nos indicam que há uma atuação de Satanás. Ele é mencionado como príncipe, como chefe de todas essas atividades. E o que eu estou vendo aqui é que, assim, o pastor Amauri, ele não discorda que o Satanás está solto. Talvez a discordância nossa seja
da atuação. Não, é que ele assim, ele discorda que Satanás está solto. Ele discorda que Satanás não esteja agindo, pelo que eu tô entendendo. Não, mas não é em totalidade. Não é, pelo menos é o que eu tô entendendo. Ele acha que o Satanás tem uma certa atuação, porque, assim, mas em outros aspectos ele não tem a questão atuação. não é se, vamos dizer aqui, né? A questão é o que significa esse estar preso de Satanás. Satanás está preso, literalmente ausente do mundo? Não. Então. Entendeu? A defesa amilenista é de que então, seja se ele tá aqui, isso. pastor, A defesa amilenista é que Satanás está ausente do mundo. São poucos que falam isso. E não é a posição oficial. A questão é o que significa a prisão de Satanás. A prisão de Satanás é a subjugação de Satanás. A questão dele é uma exegese na palavra prisão. Sim, mas essa questão eu não estou discutindo. É a subjugação de Satanás. É uma restrição de poder, de atividade, de ação. Ele está preso, ele está subjugado. Ou seja, quando a gente diz ele está preso, nós não queremos dizer que ele está ausente. Literalmente, eu concordo. Então, mas pastor, mas se a Bíblia diz que ele está preso, se o senhor é milenista, quer dizer que o senhor está dentro do milênio. Então, se a Bíblia diz que ele está preso, e esse preso significa reduzido, não sei o que lá, mas como é que o diabo tá pintando, bordando? O problema é que capítulo 20 dá essa prisão do capítulo 20 do milênio, finaliza ela é total, não tem muito o que você achar lá que ela não é total. Entendeu? E aí explicar que esse total vira parcial é que é mais complicado. Assim, nós temos muitos problemas na interpretação de Apocalipse 20. Por quê? Porque as pessoas já vêm para Apocalipse 20 fazendo toda uma construção de uma ideia de um reino milenar, né, que, assim, Apocalipse 20, qual é a intenção do capítulo 20? Vamos lá. Apocalipse, ele é um ideograma, ele monta cenas, imagens, e cada vez mais ele vai adicionando informações a essa imagem, ele vai ampliando o conceito daquela imagem que ele coloca. E se nós olharmos lá atrás, no capítulo 17, ele descreve a Babilônia e fala do juízo de Deus sobre Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é a sociedade humana caída. Ele chama toda a sociedade não cristã de Babilônia. Babilônia é a sociedade da feitiçaria, da idolatria, da promiscuidade, da violência, da corrupção, das drogas, de todas essas coisas. Babilônia é essa sociedade, é esse mundo não cristão. E aí ele chama essa sociedade de uma mulher e diz, ela vai ser julgada. Depois, na sequência, nós temos o juízo. Você tem juízo, ele usa a linguagem dos profetas do Velho Testamento, da queda das nações, o lamento sobre elas e tal, toda essa coisa. Na sequência, agora ele diz, agora como será a derrota, como será o juízo do falso profeta e do anticristo? Como será o juízo daquele animal que subiu da terra e daquele animal que subiu do mar? São os dois agentes de Satanás. Ou seja, quem suscita esses dois agentes? O próprio diabo. Tanto é que o animal, Terion lá, tem a imagem e semelhança de Satanás. Satanás é o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Ele é um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, ele é híbrido, tem toda uma característica, mas Apocalipse 17 é claro em dizer que são reis, que são reinos, é o poder humano, é a força humana, é o governo humano. Aí ele diz agora como Deus vai julgar essa força. Aí ele descreve a derrota deles. Apocalipse 20, ele está dizendo só o seguinte, como Deus vai julgar Satanás? Como será o juízo de Satanás? Ou seja, ele vai crescendo. Como Deus vai julgar a mulher, como Deus vai julgar os dois agentes de Satanás e, por fim, como Deus julgará Satanás. Então ele vai descrever a derrota de Satanás. Como será? A derrota de Satanás será, primeira etapa, essa subjugação e restrição de ação. Não significa ausência de ação. Ele vai atuar, ele vai perseguir, ele vai atacar. Lembrando que isso é uma interpretação, né? É uma interpretação do texto. Não tem como defender com um versículo dizendo assim, ele está preso, mas está atuando. Não, é a interpretação, assim. Ler... Então, para isso eu preciso da interpretação amilenista. Não, isso que eu tô falando. Não, é a questão assim, de olhar para o próprio capítulo. Eu estou interpretando Apocalipse. Eu não estou nem colocando posição aqui e tal. Eu estou interpretando Apocalipse. Essa escalada que Apocalipse faz. Está lá no 17, o juízo sobre a mulher. Está aqui o juízo sobre a besta e o falso profeta. O que acontece, é o que está descrito no 19. Agora, é que junto com a o mulher... juízo sobre o 20. Entendi. No 20 agora o juízo sobre Satanás. O tema do 20 é Satanás. É que lá no 17, junto com a mulher, também aparece Satanás.
Sim, entende? Então, com a besta também aparece. Aparece, porque Satanás é o sedutor. Satanás é o que levou a humanidade a essa condição de queda. Bom, pastor Levi, finaliza o bloco aí que eu já olhei aqui, daqui a pouco você mandar embora, porque já era pra ter 5 minutos que eu ter feito. Então, veja que ele lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, e aqui é o que eles pegam, para que não mais enganasse as nações. Então ele diz assim que a limitação dele, dessa prisão, é só para não enganar as nações. Então eu pergunto assim, quem está enganando as nações hoje? Elas já estavam enganadas antes. Não, mas... O engano já estava posto aí. Agora, a força do engano, que é Satanás, essa força vem de onde? É que é tirada. Se não vem do mal, se essa força... Finaliza o bloco, porque eu tenho que fechar, vai. Então, na verdade, é o seguinte, Satanás, ele está solto. Mesmo que na linha amilenista ele tenha alguma restrição, mas ele está solto. Essa é a verdade, ele está solto. Agora, eu acredito que ele está solto com poderes mesmo de atuação, de ação. Ele crê que está solto com algumas restrições. Eu acho que não tem restrições. Falemos sobre restrições no próximo bloco. Ok, então a pergunta é... Mas aí, esse subjugado, a gente pode entender que seja total. Parece que não é essa a sua ideia. Então a grande pergunta é, subjugação o que ele podia antes e o que ele não pode agora? Vamos lá. Tá. O que ele podia antes... Se nós olharmos para o cenário do mundo antigo, nós vamos perceber um mundo terrível. Como eu disse aqui, por exemplo, você não vai ver no Velho Testamento expulsão de demônios. Davi nunca expulsou o espírito de Saul. Ele tocava a harpa e acalmava. E o demônio entrou em Saul e dominou, levou Saul à morte, ao suicídio. Saul era o rei da nação de Israel. Saul era o rei da nação sacerdotal que tinha que proclamar a glória de Deus. Ou seja, no Velho Testamento, a igreja lutava contra as forças do mal numa condição diferente, tanto é que as batalhas, por vezes, mesmo a espiritual, era bélica, era guerra mesmo, ou seja, matava o cananeu, não evangelizava. Mas, pastor, o cananeu. Se a gente vai entrar no Antigo Testamento, a gente vai perceber também na literatura do Antigo Testamento que parece que esses demônios estavam ao controle de Deus. O demônio que vai para Saul é controle de Deus. O demônio que fala na boca dos falsos profetas está sob o controle de Deus. Até no Éden. Não tem uma ação humana, um poder sobre a... não existe outro ser autônomo no universo a não ser Deus. Nem Satanás, né, é autônomo, ou seja... Deus. Mas no Novo Testamento isso muda. Cristo dá poder aos discípulos para expulsar demônios. Não, ele dá o poder. Então, mas o que ele podia fazer antes e que não pode fazer agora porque está preso, já que o senhor disse que ele está preso agora, já essencialmente é fazer o mundo hoje ser aquele mundo lá. Satanás, naquele contexto, impedia a expansão da luz, impedia a expansão do conhecimento de Deus. Ele não pode agora enganar as pessoas. Ele não, aqui o texto não está falando de indivíduos, o texto está dizendo para que não mais enganasse as nações. Nós temos que entender aqui o trato de Deus com as nações, são os povos da terra. Sim, mas e as nações hoje que se fecham para o evangelho? Eles se fecham, mas o evangelho entra lá. Quem é que está enganando isso? Mas o evangelho entra lá. Esse engano, o engano é da queda. O engano, nós temos que entender que na queda Satanás seduziu Adão e Eva e a partir daqui construiu-se uma sociedade totalmente Então o senhor está fazendo uma dicotomia entre Satanás e o mal. O mal age independente dele. O mal, assim, não estou fazendo essa distinção. O mal é muito maior do que Satanás. Satanás se torna a personificação do mal. Porque é um ser que cai. O senhor está dizendo que, embora ele não possa fazer determinadas coisas, o mal continua fazendo essas coisas independente da atuação de Satanás. Porque o pecado... Então há uma dicotomia. Então, o pecado não depende de Satanás. O ser humano peca sem Satanás. Mas, pastor, a Bíblia não fala. Pela natureza caída do ser humano. O apóstolo Paulo não fala que a gente não pode... Tem que tomar cuidado com vãs doutrinas, sutilezas e doutrinas de demônios. A Bíblia não fala sobre isso, que a gente tem que, inclusive, tomar cuidado com doutrinas enganadoras, doutrinas de demônios. O que nós entendemos é que Satanás, como príncipe das trevas, como aquele que estava entronizado no mundo, ele foi destronado, mas seus anjos, seus demônios permanecem atuando no mundo. Satanás mas estão sob o comando dele. Tem seus agentes no mundo agindo da mesma maneira, né? O que é mudado é Satanás fez uma construção até a vinda de Cristo. O mundo até a vinda de Cristo, ele é de um jeito. A partir da vinda de Cristo, há uma mudança de cenário. E praticamente, o que ele podia e não pode agora? Então, ele não pode agora
controlar da mesma forma que ele controlou no Antigo Testamento. Ele vai poder fazer isso. Isso é um dos sinais do fim. Quanto mais o mundo de hoje se torna parecido com o mundo de antes de Cristo, significa que é a diminuição da restrição de Satanás, que é a soltura de Satanás, que ele volta a seduzir, ou seja, o avivamento do paganismo, a aceitação das coisas que vamos pensar que há práticas sexuais que no mundo antigo eram louvadas. Quem é que subverteu o conceito dessas práticas no mundo como liberadas? O cristianismo. Se você olhar nas outras religiões, não há problemas com essas práticas sexuais. Mas quem é que traz essa ética, quem é que traz essa moral ao mundo? É o cristianismo, que influencia inclusive países não cristãos nessa ética e nessa moral. Nós não podemos. Eu ouço as pessoas falando, o mundo hoje está degradado. Estuda o mundo antigo. Tem um livro chamado Na Cama com os Romanos. Olha como era o mundo de sacrifício de crianças. Era uma sociedade totalmente pervertida. Satanás hoje, ele não pode construir como um todo as nações daquele mesmo modelo. Há uma restrição, há uma limitação. E à medida que essas coisas vão se reconfigurando como antigamente, o senhor está entendendo que Satanás vai sendo solto, é isso? É isso. Ok, pastor Levi. Então, o problema é o seguinte, quando nós vamos aqui no capítulo 9 do Apocalipse, diz que o quinto anjo tocou a trombeta, ele viu uma estrela que caía do céu sobre a terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, o mesmo poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, dele saiu fumaça e tal, vão sair aqueles gafanhotos. É claro que isso tudo não é literal. Eu entendo que a linguagem apocalíptica não é uma linguagem literal, porque ela é profética, né? Então ela tem que ser entendida nesse contexto. Mas o que eu quero dar aqui é a força da prisão. Estes gafanhotos que estão presos, seja lá o que eles representem, que eles são... Não faziam nada antes. Eles não faziam nada antes, até que foi aberto o abismo. É a mesma linguagem de Apocalipse 20. Satanás só sai do abismo quando a porta é aberta de novo. Então, como é que a gente, nesse aspecto, diz que o anjo faz uma prisão total e Apocalipse 20 faz uma prisão parcial? Quando o senhor acredita que aconteceu essa abertura do 9? Não, independente, eu não estou falando da cronologia. Mas eu estou falando da força da prisão. Não, mas quando seria essa prisão? Essa abertura de entrada desses seres aqui no mundo? Não, e não é isso que eu estou discutindo. Não estou discutindo a cronologia do livro. Estou discutindo que o mesmo João que escreve que aqui é uma prisão total, ele vai escrever no capítulo 20 que é parcial. Se a mesma força de expressão, é o mesmo poço do abismo, é o mesmo anjo que vai lá e decreta a prisão ou soltura. Então, é muito complicado perante o texto a gente dizer que é parcial. Mas uma tese já está caída, ele não está preso. Então, vamos lá. Foi uma boa pergunta essa. Então, vamos colocar essa pergunta do Moacir. Como é que a gente fica com o capítulo 2, versículo 18, Bispo Amauri? Capítulo 2, 18 de Tessalonicenses. Segundo as Tessalonicenses. Então, na verdade, os primeiros versículos também, né? São muito fortes ali. Interessante. Ali o texto não está falando, né, de Satanás, ele está falando do agente de Satanás, e é um texto que vai mostrar, né, que há uma restrição da ação desse agente de Satanás. Mas à medida que o tempo do fim se aproxima, as coisas pioram. Aí nós temos aquelas velhas perspectivas, né, pós-milenistas, de que vai melhorar à medida que se aproxima do fim. A perspectiva milenista é mais pessimista nesse sentido, né, que ela entende que vai piorar quanto mais se aproxima do fim, né, e a ação de Satanás se intensifica para nós. Mas eu acho que a pergunta do nosso ouvinte é sobre a expressão que diz que o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Entendeu? Mas ele não age dele mesmo, ele age segundo... Não age, o que o capítulo 13 de Apocalipse vai mostrar é que eles são esses agentes de Satanás. É o modus operandi de Satanás no mundo, que é poder político, econômico e poder religioso. Você tem uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é reis e reinos. E você tem uma besta de 2 chifres que parece cordeiro, fala como cordeiro, mas é falso. É um pseudo-profetas, como está lá no texto, né? A expressão
falso profeta é pseudo-profeta, ou seja, você olha para ele e acha que é profeta, jura que é profeta, faz milagre de profeta, tem cheiro de profeta. Que na verdade o anticristo vai perceber que o poder político é muito maior do que poder poder religioso, é maior do que poder político e econômico. Essa ação de Satanás, ela tem restrições e essa restrição é removida mais perto do fim, né? E assim, né, o que eu entendo lendo as escrituras aqui, e aí eu sei e respeito as outras interpretações também, mas o que eu consigo enxergar lendo, e por mais que leia é o que eu enxergo, é essa degradação do mundo, é essa volta do mundo ao mundo de antes de Cristo, como sinal muito claro, né, da vinda de Cristo Jesus. E aqui no texto de Tessalonicenses, essa ação de Satanás, essa intensificação da ação de Satanás por meio de seus agentes, estando bem relacionada com essa soltura de Satanás no final.